alguns exercícios agora que nós vamos resolver de tensões médias. Primeira questão diz o seguinte: uma chapa é fixada a uma laje de concreto por 2 parafusos de diâmetro 20 mm, conforme mostra a figura. A tensão média de cisalhamento nos parafusos para uma carga de 100 kN vale aproximadamente, 2 parafusos aqui, cada parafuso com uma única seção de corte. Quando eu analiso, faço um corte aqui nessa estrutura, eu vejo que essa força é distribuída por 2 parafusos. Cada parafuso com uma seção de corte apenas. Então, se a força é 100 kN e a área de cada parafuso vale 100 π milímetro ao quadrado, tensão de cisalhamento média P sobre 2 vezes A. Quem é esse A? É a área do parafuso. Então, 50 sobre π, que dá o valor de cisalhamento de 159,15 MPa. Questão aproximada, claro, conta feita à mão. Não é muito distante de se fazer 500 dividido por 3. Então, olha que, apesar de π valer lá 3,14 e aí vai por diante, quando eu faço 500 dividido por 3, dá aproximadamente 166,7 MPa, que já está bom para achar o resultado. Está longe de ser o 159, mas consegue responder, já que não tem nenhuma na mesma ordem de grandeza, nenhuma alternativa próxima do 160. Então já conseguiria resolver. São coisas que ajudam na simplificação. Mais uma questão. A tensão de cisalhamento média em uma seção de uma viga retangular vale 20 MPa. A tensão de cisalhamento máxima nessa seção, então, vale quanto? Eu já falei para vocês que numa seção retangular a máxima vale 50% a mais, vale 3/4 da tensão média. Então, 1,5 vezes 20, 30 MPa seria o resultado o gabarito desta questão. Mais uma questão agora. 3 chapas de aço precisam ser unidas por meio de parafusos de aço de alta resistência. As chapas estão submetidas a um carregamento, como mostra a figura abaixo. Serão utilizados 2 parafusos, sabendo que a tensão cisalhante média... a tensão cisalhante média no parafuso não deve exceder 400 MPa. A tensão cisalhante média representa bem o que acontece nos parafusos, então tudo bem. O diâmetro mínimo do parafuso será, considerando π igual a 3. Veja que neste problema, eu tenho uma força de 120 kN, que quando eu faço o equilíbrio, cada chapa do outro lado tem 60 kN. Então, depende do que eu for analisar. No corte, eu vejo que tem 2 parafusos. Na verdade, no corte não, na vista superior. No corte eu vejo que esse parafuso passa por 3 chapas. Então, cada parafuso tem 2 seções de corte. Se eu tenho 2 parafusos ao longo desta seção, eu tenho 4 seções de corte. Então, 120 kN está cisalhando, e a gente considera essa distribuição homogênea, cisalhando 4 áreas de parafuso. Ou, posso pensar, 60 kN está cisalhando 2 áreas, que são 2 parafusos com uma face só. Dependente da forma como você analisa, o resultado tem que ser o mesmo. Se a tensão média admissível é 400 MPa e a força que atua é 120 kN, a área do parafuso, individualmente, π sobre 4 diâmetro ao quadrado. Quantos parafusos eu tenho? 4 parafusos. Então, minha tensão atuante, minha força sobre área, minha tensão média atuante, força sobre 4 vezes a área do parafuso, que são 4 seções de corte. Tem que ser menor que quem? Que a tensão admissível. A minha tensão admissível, o próprio problema já deu 400 MPa. Fazendo a solução, resolvendo essa questão, essa inequação aqui, eu chego que o π ao quadrado tem que ser maior ou igual a F sobre π vezes tensão de cisalhamento média admissível. Fazendo os cortes, né, antes de tirar da raiz, porque senão ficaria impossível, considerando π igual a 3, depois que simplifiquei, raiz de 100, ou seja, o diâmetro tem que ser maior ou igual a raiz de 100, o diâmetro tem que ser maior ou igual a 10 milímetros. Significa que o meu diâmetro mínimo tem que ser 10 milímetros. Essa desigualdade que eu utilizo aqui
é exatamente a condição do dimensionamento. Ó, a tensão que atua tem que ser menor do que a tensão admissível. E aí eu chego que o diâmetro pode ser 10, 11, 12, 13, 20, mas ele nunca pode ser menor. Do contrário, a gente estaria estourando a tensão admissível desse cisalhamento nestas peças. Petrobras diz o seguinte: uma chapa de 2,5 cm de espessura está unida à outra, de mesma espessura, por meio de um ribite com 10 milímetros de diâmetro. Se cada uma das extremidades dessas chapas for aplicada uma força normal de 25 kN, a tensão de esmagamento em MPa que o ribite exerce sobre uma das chapas é igual a... Gente, olha só, se são duas chapas, a gente teria mais ou menos essa estrutura aqui, dessas duas chapas de aço unidas por um ribite. Vamos colocar aqui esse ribite. O que acontece? Quando a questão fala que a extremidade de cada chapa é aplicada uma força de 25 kN, é só para dizer que essas forças estão em equilíbrio. E o que o aluno faz? 25 de cada lado. 25 de cada lado, 50 kN que está sendo aplicado. Não é, gente. Aqui é uma questão de equilíbrio, o corpo livre. Se eu aplico só de um lado, o outro lado, com força zero, tem força resultante. Força resultante gera aceleração. Consequentemente, eu sairia do âmbito de trabalho, do estudo da estática. Por isso, é 25 kN, a força é 25 kN. E a área? Está falando aqui uma força de esmagamento, uma normal, aplicada a uma força normal de 25, tensão de esmagamento. Eu já disse para vocês que uma boa aproximação do esmagamento, ao invés de considerar toda a área curva, é base vezes altura. Diâmetro do furo, ou aliás, diâmetro do parafuso, né? Vezes a espessura da chapa. Está aqui, chapa de 2,5, parafuso de 1 centímetro, né? Na verdade 10 milímetros, fazendo a conversão, 100 MPa é a tensão de esmagamento. Questão da aeronáutica agora, bem simples, né? Falando de tensão média, a introdução do estudo das tensões aqui com vocês na resistência dos materiais. Questão do EAR diz o seguinte: para uma peça estrutural de perfil em perfil cantoneira, conforme figura, sujeita a uma força compressiva simples, no valor de 630 kN, é correto afirmar que a tensão normal ao eixo da barra é de... Então, se a força está aplicada no centro geométrico da figura, força sobre área representa bem a tensão média, a tensão normal média atuante na estrutura, que é uma boa representação, diferente da tensão cisalhante média. Força sobre área é o mais difícil nessa questão, seria calcular essa área, obviamente, muito simples para nós, né? Vale a pena lembrar que se eu faço 10 vezes 60, eu tenho que descontar nesse 40 aqui 10 centímetros, nem precisaria falar para vocês. Tá aqui, força sobre área, tensão média. Questões fáceis também caem em concurso. Outra questão do mesmo tipo, da Consulplan, CREA Rio de Janeiro. Uma barra em perfil I, conforme a figura, está submetida a tração simples no valor de 200 kN. Ora, a força, coloco o sinal de mais que representa a tração, ou nem precisaria representar o sinal, mas é 20 kN. A área, então, 2 vezes 10 vezes 1, lembra que aqui está em milímetro, aqui está em centímetro, mais 20 vezes 1. 2 vezes 10 vezes 1, mais 20 vezes 1, minha área então é 40 centímetros quadrados. Força sobre área, 5 kN por centímetro quadrado. Lembrando que a transformação, então, transformando kN por centímetro quadrado, eu multiplico por 10 para transformar em MPa. Gabarito, então, tensão média 50 MPa. Espero que tenham entendido, essa é só a introdução, são as tensões médias. Lembre que tensão normal média sempre vou utilizar porque é uma boa representação. Tensão de cisalhamento média eu nunca vou utilizar, a não ser que seja conectores, cisalhantes, pinos, parafusos e etc. Valeu? Até a próxima!